Olá, eu sou o Roblitai e hoje a gente vai conversar sobre construção de personagem, tá? Eu não vou ensinar aqui você fazer ficha nem nada, mas eu vou te passar algumas dicas para deixar o seu personagem mais interessante. Já criou aquele personagem que parecia incrível no papel, mas depois de umas 3 sessões você já estava cansado de interpretar ele, porque você criou ele ali com obstáculos grandes demais para permitir que o personagem evolua. Isso acontece muito, cara. Hoje eu vou mostrar como que você pode criar ali algumas dicas que funcionam para mim, para criar personagens com personalidade, com história, com objetivos que conduzam a história, que criem oportunidades para ele se desenvolver, tá bom? Sem depender ali de ficha, de poder, de combo, nada disso. A gente vai falar aqui hoje da construção do personagem em si. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha, que eu quero muito saber. Clica também na opção Seja Membro, por apenas R$3 por mês você vira membro aqui do canal e nos ajuda demais. Então, muito obrigado aí a todos os membros e vem comigo. Olha, esse vídeo ele surgiu, galera, da ideia de um inscrito. Ele mandou aqui pra mim, comentou em um vídeo, né? Ele disse o seguinte: amigo, já pensou em fazer um vídeo explicando como fazer um personagem? Não a ficha em si, nem poderes, mas sobre a personalidade, história, objetivos, de forma que não fique um personagem chato e enjoativo depois de um tempo. Eu respondi ele, falei que essa era uma ótima ideia e que eu iria fazer, e aí ele ainda respondeu. Ele disse o seguinte: acho que ajudaria muita gente. Eu sempre crio personagens que parecem legais, mas depois de um tempo eles ficam sem sal. Tô maratonando seus vídeos, continue, você é muito bom. Então, primeiramente, muito obrigado por ter dado a ideia desse vídeo. E era algo que eu já queria falar há um tempo no canal, mas eu não sabia exatamente como abordar. E vamos lá, olha, o que funciona pra mim talvez pode não funcionar pra você e tá tudo bem, né? Faz parte, cada um é cada um, mas de regra geral, se você tentar parar um pouco pra pensar sobre o BG do seu personagem, sobre os problemas internos que ele vai ter, isso normalmente costuma ajudar a maioria das pessoas e eu vou passar minhas dicas aqui, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que eu queria colocar aqui é fuja dos arquétipos rasos. A gente tem a gente acaba sendo muito influenciado ali por um filme, uma série que a gente tá vendo no momento da criação do personagem, eu sou assim também, e por conta disso, às vezes a gente acaba se apegando muito a alguns arquétipos que já são ultrapassados, que já não tem mais graça. Então, por exemplo, o bardo que canta todo mundo, né, que vive bancando ali o pegador, que tenta dar em cima de todo mundo, fica passando cantadinha e tal. Nossa, velho, esse bardo já não dá mais, sabe? Já cansou. É a mesma coisa do bárbaro, né? Aquele bárbaro que é um cara selvagem, meio bruto, que não fala direito, que só sabe bater e tal. É meio chato, sabe? Meio chato e tal. Então o que é interessante é você pegar um arquétipo desse e romper com ele, colocar algo disruptivo, entendeu? Não coloca ali um bardo que na hora que ele tá com o seu violão, ele sabe cantar muito bem, ele não tem vergonha de nada e etc. Mas fora disso ele é um pouco introspectivo. Ele não sabe passar cantada, ele é tímido, não tem vergonha, isso é uma coisa legal. Mesma coisa de um bárbaro que ele tenta bancar ali aquele sujeito bruto e tudo mais, mas por baixo disso ele é um cara inteligente, ele é um cara que, por mais que ele não tenha atributo de inteligência, ele é um cara que conhece muito do mundo, que já viajou para muitos lugares, então ele entende muito sobre vivência. Você não precisa de ter pontos de inteligência para isso, por exemplo, tá? Depois coloquei aqui algo muito interessante que a galera se esquece sempre, né? Problemas são oportunidades. Muitas vezes, isso talvez seja até culpa de alguns mestres iniciantes também, né? Você acaba colocando algum problema no seu BG, colocando algum problema no seu personagem e você fica com medo de ser penalizado por isso. E às vezes acontece, né? Mestres iniciantes acabam não vendo aquilo como uma oportunidade de roteiro e acabam penalizando o jogador. Então, por exemplo, você colocou lá no seu BG grandes problemas envolvendo seu personagem. Putz, ele tem... Cara, você pode imaginar milhares de coisas, tá? Que não seja aquele herói genérico. Ele tem ali problemas com a família, né? Então ele se ressente muito, ele vai tratar o grupo como algo no início um pouco frio ali, ele não tá entendendo que o grupo tá se formando, mas depois ele vai abrir o coração e considerar o grupo como uma família depois de algum ato ali heróico e coisa do tipo que fizeram pra ajudar ele. E a questão de problemas que eu falo, galera, não é nem problemas envolvendo ali o mestre, tá? É você mesmo colocar o seu personagem em um problema e você mesmo resolver ele com a ajuda de outros jogadores. Isso é fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. Como que isso pode acontecer? Cara, imagina que você tem ali seu personagem com um objetivo, a gente vai falar de objetivos já, de curto prazo, de encontrar uma daga melhor. Isso não é o mestre, você não vai ficar dependendo do mestre dropar isso de algum inimigo, sabe? Você mesmo pode fazer isso, então você pode falar com seus colegas de equipe. Cara, eu queria tanto uma daga com poderes, o que você sabe sobre isso? Seu personagem já teve alguma vivência sobre isso? Você chega num vilarejo, você mesmo começa a arrumar um roleplay.
cara, queria uma adaga assim, aí o mestre, né, se ele for rápido ali no gatilho, ele vai aproveitar a oportunidade, falar que tem um fulano de tal oferecendo uma missão por um item desse, e aí descobre que o item é roubado. Cara, pode levar tantos... Você entendeu como que é a oportunidade? Porque um gancho de problema, de procura que o seu personagem faz, pode desencadear uma série de coisas interessantes aí, secundárias na campanha, mas que podem ser muito interessantes. E isso depende muito de você ir atrás, sabe? Não deixa na mão do narrador fazer isso daí. Você tem que ir atrás, você tem que conversar com NPCs, você que tem que desenvolver, você faz anotações, você procura, faz e acontece. Depende muito mais de você do que o narrador, e isso a galera não entende. Mesma coisa, né? No Tormenta tem a questão ali muito interessante dos Lefou, que eles sofrem muito preconceito, que eles são rechaçados na maioria das cidades e etc. Então você cria um personagem Lefou no Tormenta, por exemplo, você vai ter ali um problema, certo? E você tem que transformar esse problema em oportunidade. Muitas vezes vale a pena você parar numa oportunidade de acampamento ali, dialogar com um colega de equipe seu, como que você se sente sendo Lefou, como que isso aconteceu, porque como que o preconceito reflete ali em você, né? Como que você se sente sobre isso, pede ajuda dele para aceitação e tal. Você consegue criar ali, a partir de um problema, uma oportunidade muito legal para você se aproximar e ter mais afinidade com o personagem do seu colega de equipe. Então é isso que eu quero dizer aí com problemas e oportunidades. É algo muito, igual eu falei, né? Fácil de falar e difícil de fazer, mas você tem que pensar que você colocar problemas no seu personagem são oportunidades e não desvantagens. Esse que é o ponto do vídeo que eu queria deixar muito claro pra vocês, tá? Não tenha medo de colocar problemas ali no seu personagem. Além disso, eu coloquei aqui dos contrastes, né? Além de problemas, é interessante você criar esses contrastes para quebrar, disruptivamente quebrar o arquétipo do seu personagem. Foi o que eu falei, o bárbaro que é um brutão de primeira imagem, assim, mas a primeira impressão, mas que por trás ele é um cara muito inteligente, que sabe muito das coisas. Imagina um bárbaro que fala de uma forma culta. Você cria ali um belo de um contraste, né? Todo personagem ele precisa de ter um contraste interno, algo que desafie ele por dentro. Eu até coloquei aqui o exemplo do Bárbaro, né? Imagina um Bárbaro que ama poesia. Olha que coisa, um contraste da personalidade do seu personagem. Por que isso é importante? Esse contraste, ele vai deixar o seu personagem marcante, ele vai deixar o seu personagem ser lembrado, ele vai dar ao seu personagem uma característica única que só ele vai ter, só ele vai ser lembrado por isso. Imagina ali o Bárbaro que nas horas vagas, né, na hora do combate, ele é sanguinário, violento, mata todo mundo, degola e etc. Na hora do descanso, ele procura livros de poesia para ler ou tenta compor ali poesias pedindo ajuda para companheiros do time, o que lá que rima com cry, etc, né? Cara, isso é muito legal, vai deixar o seu personagem marcante, crie contrastes nele. Depois eu coloquei aqui também o passado com consequências, né? Isso aí é algo muito importante. A hora do BG, galera, ela é uma hora muito mais importante pro jogador do que pro narrador. O seu BG ele é importante pra história? Com certeza, ele deve ser muito importante. Mas ele é mais importante ainda pra você dar vida ao personagem e montar o que você vai construir ao longo da história. Uma coisa muito importante a se dizer é que o seu personagem, a vida dele, ela vai ser escrita durante a campanha e não antes. Antes você vai colocar ali alguns elementos base que vão te ajudar a desenvolver esse personagem na campanha. Mas a história do seu personagem, ela não pode estar no BG, ela não pode estar no passado dele, tá? O passado dele ele vai servir como uma ponte para você desenvolver algumas bases. Então, no BG você vai ter ali onde ele nasceu, quem eram os pais dele, o que os pais faziam, o que aconteceu, por que ele decidiu virar um aventureiro, sabe? Coisas simples assim que vão dar uma base para o seu personagem ter um norte do que seguir. E é muito importante que você coloque na história do passado dele consequências. Várias coisas você pode colocar. Uma dívida, ele fugiu da cidade dele natal ali porque ele estava devendo e ele tem medo que as pessoas sigam ele a partir de agora. Um parente desaparecido, ele tinha um irmão que na infância disseram que iam levar ele para estudar em tal lugar e nunca mais tiveram notícia desse irmão, então agora ele tá à procura para ver se realmente o irmão foi estudar na escola de magia ou se sequestraram o irmão dele para outra coisa. Uma promessa quebrada, né? Imagina que ele tinha lá um amor na vila, que ele prometeu que ele ia se casar e tal, mas ele decidiu partir pra vila de aventureiro, e aí algum problema vai acontecer, o narrador pode desenvolver isso muito mal, um trauma mal resolvido, né? Imagina que a vila dele foi atacada por um grupo de bandidos aí infames, que são muito famosos, e agora ele tem uma história de vingança, ou tentando superar esse trauma. Tudo pode ser útil, e você pode fazer isso em formas de perguntas, tá? O que o seu personagem ele fez para se arrepender? Que segredo obscuro ele tem do passado dele? O que ele deixou para trás? O que ele não consegue de maneira nenhuma dividir com outras pessoas? Isso tudo são barreiras, são problemas que você cria no passado do seu personagem para você superar e quebrar ao longo da campanha quando você achar que é o momento certo, tá? E depois eu coloquei aqui algo que eu gosto muito também, que são crie objetivos. Objetivos de
curto, médio e longo prazo, tá? Então você vai colocar ali o que o seu personagem quer, o que ele faria para poderia fazer ele mudar de ideia. Esses objetivos eu quero deixar muito claro para vocês que eles não são amarras, não são coisas ali que você vai colocar no seu personagem para prender ele. Então você colocou ali como objetivo que ele quer vingança aquele grupo. E aí chega na hora, o narrador coloca lá todo um dilema moral, esses bandidos também têm uma história triste, não sei o que e tal, e você se sente amarrado, obrigado a matar todos esses bandidos porque era o objetivo que você colocou no seu personagem. Não se sinta preso a isso. Trabalhe esse objetivo da melhor forma possível, pensando no desenvolvimento do personagem e não como algo que efetivamente tem que ser feito. Então você colocou lá no seu BG como objetivo de médio prazo, por curto prazo era encontrar aquele grupo de bandidos infames. Médio prazo, derrotar todos eles. Mas aí você, nessas investigações, para tentar descobrir o paradeiro deles, aonde eles estão, você acaba descobrindo muita coisa. Você descobre o passado deles, o porquê que eles fazem o que fazem, etc. E aí você fica naquela, às vezes não é tão interessante que eu mate efetivamente todos eles como o meu objetivo de médio prazo pretendia. Mas talvez seja mais interessante que eu leve eles a julgamento, por conta do que o meu personagem aprendeu durante essa trajetória. Não tem problema nenhum você quebrar esse objetivo e fazer isso da melhor forma possível para que o seu personagem seja algo além, tá bom? Então é aquela história, né? Eu tenho ali o grupo de bandidos, mas será que eles são mesmo os vilões? Será que não são? E etc. Tem várias coisas que você pode trabalhar aí nisso. E os objetivos de curto, médio e longo prazo, eles servem muito para isso, para dar um norte pro seu personagem. Quando você criar o personagem só para viver por viver a aventura, ele vai ser muito superficial, ele não vai ter camadas, tá? Então é muito interessante você colocar uns objetivos para nortear ele. Como eu disse, não é uma amarra, é algo só para dar um caminho. Então a curto prazo, algo muito simples que você vai tentar fazer na primeira oportunidade que você tiver. Então, igual eu falei, né, naquele exemplo, colocar, perguntar, encontrar o paradeiro daquele grupo de bandidos. Então, na primeira vila que você vai parar, você vai fazer perguntas sutis, você vai conversar com NPCs, vai procurar por pistas e etc. A médio prazo, depois que você encontrou, derrotá-los, né, ou derrotá-los ali a longo prazo. Enfim, é importante isso para você ter um norte, tá? Algumas dicas rápidas para você não enjoar do seu personagem que eu posso deixar aqui evite extremos fixos. Então, por exemplo, meu personagem é muito sério, ou meu personagem leva tudo na piadinha. Não leve sempre ali pra 8 ou 80. É interessante que o seu personagem também seja cinza. Ele faz coisas boas, ele é um herói, ele sempre tenta fazer isso. Mas talvez no passado ele já tenha cometido erros. Ele já tenha deixado ali máculas que atormentam ele até hoje. Entendeu? Deixa ele cinza. Ele nem precisa ser 100% o herói, aquele herói clássico, protagonista. É legal que ele tenha falhas, porque isso vai desenvolver. Você vai deixar espaço para mudanças e crescimentos dentro do seu personagem. Para outra coisa, né? Reage ao mundo. Como que o seu personagem passou por uma aventura ali, vocês terminaram uma grande missão. Como que o seu personagem vai internalizar aquilo, como que ele vai lembrar do que aconteceu, o que aquilo que vocês vivenciaram mudou nele. Isso é muito interessante para você criar também, e principalmente criar laços com outros personagens. Sejam laços de amizade, ajudando seus companheiros de equipe para fortalecer essa amizade entre vocês e pedir ajuda deles para o objetivo dos seus personagens, mas também você fazer com que crie laços de raiva. Realmente pegue raiva de um vilão, faça com que ele seja algo que você deteste, o espelho de algo que você não quer ser, e aí, portanto, você odeia ele. Isso vai dar uma sensação também muito boa na hora de vocês conseguirem derrotar aquele vilão, né? Isso é muito massa. Um exemplo prático ali pra vocês, por exemplo, imagina uma ladina que se transformou ali naquele tipo de ladino assassino, mas que odeia roubar. Ela não gosta de roubar, não acha certo, nada disso. Imagina que ela foi, no passado ali, enganada por um nobre e acabou perdendo tudo, e portanto, a vingança, né? Ela quer liquidar aquele nobre, etc. Ela tem como objetivo, a curto prazo, descobrir os esquemas de corrupção do nobre. A médio prazo, tentar desmascarar a corrupção, expondo aquele nobre. E a longo prazo, tirar o título de nobreza daquele sujeito para ele viver na rua, algo assim, ou até mesmo matá-lo e etc, né? Então olha só como estão objetivos, os três envolvendo o passado do seu personagem. De certa forma eles estão interligados, né? São etapas, e eles vão dar um norte para que o seu personagem quer fazer com um problema próprio, independentemente do que o narrador estiver demandando ali para a campanha. É algo interno que você vai ter que se virar para resolver, e não deixa na mão do narrador, né? Mais uma vez. Enfim, eu joguei ideias aqui, né? Fiz um brainstorm aqui, joguei algumas ideias, porque criar a ficha é muito fácil. Agora, criar alguém que você vai interpretar por meses ou anos e deixar com que esse personagem consiga evoluir e seja marcante pro grupo, isso sim é difícil, isso que é especial, tá bom? Mas eu quero saber de você agora, qual que são suas dicas para deixar um personagem mais complexo? Qual foi o personagem mais marcante aí que você criou? Me conta nos comentários que eu quero muito saber. Volta aí no vídeo, né? Reveja esse brainstorm que nós fizemos aí de ideias para montar o que seria interessante para você. Valeu? Deixa o like, se inscreva no canal, muito obrigado e tchau!